Vamos voltar para o nosso texto do início dessa transmissão e vamos falar sobre o fato que Jesus está no barco nessa noite. Voltando para aquele texto de Marcos 4, versos 35 a 41. Porque há várias lições dessa história, desse texto bíblico, que servem muito bem para nós que vivemos nessa tempestade atual, como nós estamos vivendo no mundo e no Brasil. Primeiramente, verso 37 começa dizendo que o barco em que Jesus e seus discípulos estavam foi envolvido num grande vendaval. Ou seja, a ideia, como enfatizei na leitura hoje à noite, a ideia de andar no barco e atravessar o mar da Galileia, a ideia foi de Jesus. Mas nem por isso se evitou uma enorme tempestade que apavorou pescadores experientes. Jesus direcionou a viagem e aproveitou para dar um cochilo até, enquanto seus discípulos ficaram aterrorizados pelo temporal. Irmãos, lição número 1 para nós hoje. Seguir Jesus não nos vacina contra tempestades, nem garante vidas somente de bonança. A teologia da prosperidade que semeia tais mentiras. Mas a verdade é que o chamado de Jesus muitas vezes nos leva pelo caminho do sofrimento, pelo caminho da dificuldade, pelo caminho da cruz. Então, o primeiro ponto é que houve um grande vendaval, e isso foi organizado e dentro do plano de Jesus. A segunda lição do texto, além do que andando com Cristo passamos pelo vendaval, é que Jesus está no barco. É muito importante que todos nós lembramos, no meio da tempestade Covid-19, que Jesus está no barco, irmãos. Jesus está no barco. Como Matos Nascimento, eu vou pedir para pastor Felipe cantar essa música mais tarde, viu, pastor Felipe? Por favor. Matos Nascimento canta: não temas, se o teu barco está em alto mar. Em trevas tu não consegues chegar à luz. Tu vais vencer com Deus. Clame agora pelo sangue de Jesus. Não temas, a tempestade vai se acalmar. Confia dentro do barco, Jesus está. Tu vais vencer com Deus. Clame agora pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus há poder, continua a música. Sangue carmesim, purificador, sangue puro, puro sim. No sangue de Jesus há poder. Portanto, meus irmãos, aprendemos do texto bíblico, dessa história bíblica, que com Jesus se passa sim pelo vendaval. E como? Mas que Jesus está no barco conosco. Esse é o diferencial. É isso que muda tudo. Jesus está no barco conosco. Não há necessidade de especulações e teorias de conspirações. Vendaval com Jesus faz parte. É normal. Mas Jesus conosco no vendaval também faz parte. Também é normal para o cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a terceira lição aqui é que Jesus estava, como os irmãos ouviram no texto lido, Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo.
No meio da tempestade, Jesus está onde? Está dormindo. E muitas vezes, meus irmãos, parece assim mesmo para a gente. A gente quer tudo vapt-vupt, rapidinho. Nesse café não tem tempo para esperar para o café legítimo, tem que ser tudo instantâneo. E os discípulos acordaram Jesus e pediram socorro. Mas Jesus desafia a gente de estar consciente do seu poder e que Ele está com tudo sob controle, ao ponto da gente ter paz no meio do temporal. O padrão Jesus, meus irmãos, é paz no temporal. É um padrão altíssimo. Mas descansar em Deus é isso. A gente sempre canta sobre descansando em Deus. É isso que é na prática para a glória do Senhor. E Jesus, então, acordado pelos discípulos, ele se levanta. Posso imaginar Jesus tão à vontade que ele vai guardar até o travesseiro que ele estava usando. Eu acho engraçado que o texto diz que ele tinha um travesseiro. Eu posso imaginar que ele foi primeiramente guardar seu travesseiro. E aí, com 4 palavras: aquiete-se, acalme-se. Com o resultado de 4 palavras de Jesus, a completa bonança. As ondas e o mar e o vento simplesmente pararam, porque seu Criador mandou. Agora, alguns que nos assistem, talvez tenham dificuldade de acreditar nessa história, que um homem poderia só com suas palavras acalmar uma tempestade assim. 4 palavras de um homem para um temporal. Mas deixe-me lhe perguntar uma coisa, homem moderno, homem que questiona. Como é que você pode me provar que você existe? Como é que você pode me provar que você existe? O filósofo Descartes responde dizendo aquela frase famosa dele: eu penso, portanto eu existo. Ou seja, provar as coisas mais simples ou mais básicas da nossa existência são mais complexas do que quando paramos para calcular. Eu creio, meus irmãos, em Deus Criador, porque é a explicação mais viável e que exige menos fé do que qualquer outra explicação que ronda na atualidade. Portanto, creio que este Criador, que usa normalmente processos naturais, pode intervir sobrenaturalmente em certos momentos, como esse relatado em Marcos 4 da Bíblia Sagrada. Irmãos, as lições de Marcos 4 hoje são muito relevantes à nossa realidade com Covid-19. Jesus nos desafia a o seguir, mesmo passando por temporais, e garante que Ele está no barco conosco, mesmo que nem pareça. O fato é que Ele está no barco, Ele está contigo, Ele tem poder sobrenatural para intervir segundo a sua santa vontade. Por isso nós oramos, por isso nós participamos dessa batalha espiritual, sabendo que Jesus está no barco conosco em 2020, sim, e pode intervir para acalmar esse temporal. Jesus está no barco, irmão, e Ele tem poder para acalmar o temporal. Jesus está no barco. Jesus está no céu
barco. Amém. Eu vou pedir para a missionária Betinha concluir a nossa participação com oração e logo em seguida vamos passar para Pastor Felipe. Vai ter um pequeno intervalo e Pastor Felipe e Luísa vêm com louvor ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela reflexão que acabamos de ouvir. E queremos te agradecer por esta segurança que nós temos, que o Senhor está no barco conosco. Peço, Paizinho querido, que cada um que ouviu a tua palavra possa depositar a sua confiança em ti, Senhor, nesses dias que se seguem. Peço, Paizinho querido, que acalme os nossos corações. Basta uma palavra tua, Senhor. E peço mais uma vez, como temos pedido tanto, que o Senhor possa pôr fim a essa situação que a gente está vivendo. Abençoe-nos agora, Paizinho querido, nessa segunda parte, quando iremos cantar e entoar louvores ao Senhor. Que a gente possa fazer isso de coração, agradecidos por tudo que o Senhor é para a gente. Abençoe agora, eu te peço, e unja Pastor Felipe e Luísa na ministração, Senhor, dos louvores, em nome de Jesus. E meu muito obrigada. Amém.